E hoje a gente vai te ensinar uma receita de estrogonofe de soja para você impressionar a sua família. Com um truque para acertar o ponto da soja. E você nunca mais vai errar na soja depois dessas dicas, então fica até o final do vídeo. Vamos começar colocando uma quantidade generosa de óleo na frigideira para fritar a soja. Isso mesmo, a gente vai fritar a soja antes de hidratar. E aí tá um dos segredos da soja. Vamos colocar agora a cebola e vamos deixar a cebola fritar um pouquinho, mas sempre mexendo para não queimar. Assim que a cebola estiver começando a dourar, nós colocamos a soja. E vamos sempre mexer para não deixar queimar. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição aqui deste vídeo. Tá, mas me conta aqui nos comentários se você já comeu uma soja e tinha aquele gosto de ração. Tá, e eu já vou te contar o segredinho para não acontecer isso. Vou colocar 2 colheres bem generosas de sal. Vou colocar também tempero, chimichurri, páprica defumada. A páprica defumada ajuda muito a trazer aquele gostinho. E logo que a gente começou a fazer soja, a gente hidratava, só que a gente tinha que botar muito tempero e nunca parecia que era tempero suficiente. Por isso, a gente começou a usar essa técnica de preparar a soja no óleo antes de colocar água. Assim, fazendo direto na panela, otimiza até o nosso tempo, então torna a receita muito mais rápida do que deixar ali hidratando na água. Lembrando, pessoal, que a soja, diferente da carne, ela não tem gordura. Então a gente não pode ter miséria de óleo. A soja precisa de bastante óleo para nessa fritura, para ela até pegar um pouco daquela textura da carne. Aqui em casa nós adoramos o alho. Tem quase uma cabeça de alho aí socado no pilão que eu sempre faço, com um pouquinho de sal. E ele dá toda a diferença no sabor da soja. Lembrando que o alho, quando você for fritar ele, não deixe ele queimar, porque se ele queimar, ele vai começar a dar um gosto de amargo muito forte na receita e não vai ficar legal. Por isso, nós colocamos o alho por último, até depois dos temperos, para evitar que ele queime. O show ele é muito importante para a receita, porque além dele dar uma caramelizada, ele deixa um gostinho mais parecido com o da carne. E sempre mexendo muito bem, principalmente agora que já tá frito. Vamos colocar o nosso tomate para dar uma textura. Você pode optar por colocar ou não. Aqui a gente usou 2 tomates grandes. Daí, depois de mexer bem, a gente vai tampar para ajudar a cozinhar mais rápido o nosso tomate. Logo em seguida, a gente vai entrar com o nosso molho de tomate. Aqui ele estava um pouco congelado ainda, mas não tem problema. E a gente coloca ainda antes de hidratar a soja para ajudar a temperar então e deixar com aquele sabor de extrato de tomate. Mas você pode estar usando os convencionais mesmo do mercado. E esse molho de tomate que eu tô usando, a gente fez em casa, com cenoura e beterraba. Se você quiser aprender a fazer, comenta aqui embaixo pra gente trazer no próximo vídeo. Na parte de hidratar a soja com a água é muito importante a gente ter cuidado, porque se a gente colocar água demais, a soja fica xoxa. Então, o ideal é você colocar um pouquinho menos de cobrir na primeira vez e deixar ela secar bem. E aí tu experimenta. Se tu sentir que ela tá meio dura, que ela tá meio rígida, então tu coloca mais um pouquinho de água, deixa secar até pegar o ponto ideal. Aqui nós adicionamos um pouco de mostarda, mas isso é totalmente opcional, é porque a gente realmente gosta. Vamos mexer bem. E vamos adicionar o cogumelo cortado, champignon, para trazer aquele gosto de estrogonofe, para dar uma textura diferente. Aqui eu coloco uma caixinha de creme de leite, mas eu acredito que pro tanto de soja eu tinha que ter colocado até 2 caixinhas para deixar mais cremoso. Mas a gente já adorou o resultado final. Porque no fim a soja acaba absorvendo um pouquinho do molho. E aqui em casa a gente coloca milho em tudo, então não ia ser diferente o estrogonofe. Então já me conta aqui nos comentários se você é do time do milho, que coloca milho em tudo, ou se prefere deixar só para algumas receitas. E agora nós vamos para o arroz com um truque para deixar ele bem soltinho. Vamos iniciar colocando o óleo bem quente e vamos adicionar a cebola. Igual na soja, a gente vai deixar a cebola caramelizar bem antes de adicionar o arroz. A cebola estando bem fritinha, eu adiciono o alho e dou uma fritada muito bem. O segredo desse arroz é a quantidade de óleo, porque o óleo vai fazer com que os arroz não se grudem no outro quando eles forem cozinhar.
Então, adicione bem e frite bem o arroz no óleo junto com os temperos antes de adicionar a água. Para cada uma caneca de arroz, eu adiciono 2 de água. Então, se tu quiser fazer 2 canecas de arroz, adiciona 4 canecas de água e assim por diante. E esse foi o resultado. Confesso que a gente adorou. A gente sempre faz essa receita. Tá aí uma ótima dica para você surpreender os amigos e a família. E agora o Mago Arthur vai fazer as honras experimentando esse estrogonofe. Pode experimentar. Ficou bom. Tá, ficou tão bom que agora eu vou jantar. Tchau pra vocês. Então foi aprovada a nossa receita. Me conta aqui embaixo se você já conhecia essa técnica e se você vai fazer aí para experimentar em casa.